Mais um dia, mais uma coroa. Caso você tenha perdido esse momento, um dos meus mais novos hobbies é fazer coroas. Vai entender, cada um tem o seu, eu acho super importante ter hobbies. Mas hoje eu estarei me inspirando na Jasmine, uma das minhas princesas favoritas, com certeza, ainda mais depois do live action, que ela ganhou uma música maravilhosa, que é Speechless, ou em português Ninguém Me Cala. Em geral, Aladdin é um filme que eu gosto bastante, apesar de que tem críticas super importantes a serem feitas em relação a esse filme, que é a questão da cultura. Aladdin se passa nesse lugar fictício chamado Agrabah, mas que claramente é pra ter referências aí, é pra ele estar situado no Oriente Médio, mas a crítica que tem que ser feita, né, é que é um grande estereótipo e a gente tem que então consumir sabendo disso, né? Se a gente estiver ciente, fica mais tranquilo. Então já queria deixar esse adendo aqui. E um fato curioso é que eu vi que originalmente a história do Aladdin se passa na China. Mas enfim, o que eu tentei fazer foi dar uma pesquisada na cultura árabe pra ver se eu tinha alguma referência de coroa que eu pudesse me situar e, sabe, trazer um pouco mais para as referências originais da cultura, mas eu não achei, porque foi um grande problema de linguagem. Eu procurando em inglês e em português não consegui achar, eu tentei colocar em outras línguas, tentei traduzir no Google Tradutor e daí jogar no Google pra pesquisar coroas, mas não é tão simples assim. Eu acho que tem alguma barreira cultural e linguística ali que não traduz muito bem. Tudo isso pra dizer que eu estarei então me baseando apenas nos filmes da Disney, que é tanto live action quanto animação. Eu peguei uma inspiração vaga, como sempre, e daí eu trabalhei com o que eu tinha ao meu alcance. Inclusive, eu fui numa loja de tecidos e eu encontrei isto. Eu achei esse tecido muito lindo. Na hora que eu olhei pra ele, eu pensei, Jasmine, posso fazer um véu. Tem, acho que está nesse mesmo reino. E eu fui dar uma pesquisada e justamente no live action ela usa uma coroa com um véu, que é muito, muito lindo. E eu achei essa cor perfeita, olha. E além disso, eu não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas ele meio que reflete dourado. Então ele é esse azul turquesa, verde água. Não sei como chamar, mas é lindo. Então a minha ideia é usar aquele tecido como um véu igual aqui, só que prender na coroa mesmo, porque o dela era um adorno separado, dei uma pesquisada em fotos em que desse pra ver melhor. Só que o meu eu quero fazer tudo uma coisa só. Aqui eu botei original só pra, assim, ter em mente, mas eu acabei desviando. Eu gostei bastante que as que a Naomi Scott usa no filme, elas têm bastante metal. E então vamos agora para os pedaços que eu já tenho aqui. Eu decidi que a coroa da Jasmine tinha que ser dourada também, porque afinal de contas ela é uma das poucas princesas que de fato são princesas. O pai dela é muito rico. O pai dela é o sultão de Agrabah, então ela é muito rica, gente. Então eu quis botar bastante metal dourado, dessa coisa de ouro mesmo, não economizar. E dessa vez eu acho que vai ficar muito mais profissional se der tudo certo, porque eu comprei essa base aqui, ela foi mais cara do que a do vídeo anterior, que era uma tiara normal. Mas se tudo der certo, eu vou conseguir costurar essas peças com fio de nylon na base. Então eu não vou ter que usar tanto daquela cola. Aqui eu já tenho algumas pedras que eu comprei, então super combinando nos tons dela e combinando com o véu. Essas peças então que eu vou estar usando, eu achei na minha loja de materiais de bijuteria local e eu fui criando lá na hora mesmo, então eu sabia qual era a minha inspiração e fui procurando as peças na loja e tendo uma ideia geral do que a coroa ia ser lá, pra eu poder comprar os pedacinhos, os metais e as pedrinhas que a gente vai estar usando. Então vamos criar uma coroa digna da princesa de Agrabah. Achei que ia ser bem mais rápido, pelo jeito eu vou demorar de novo, mas não adianta, que quando a gente tá fazendo uma coisa pela primeira vez, não fica tão bom. Então esse lado, que foi o primeiro que eu costurei, eu acho que eu vou ter que refazer, porque ficou com muitos fios pra todos os lados, e esse já ficou bem mais discreto. Eu acho que essa era pra ser uma base de colar, eu não sei ao certo, eu só sei que para o que eu preciso vai ficar ótimo. Vocês nem viram, mas todos os nós que eu dou nesse fio eu ainda pego e puxo com o dente, uma coisa bem princesa. Eu acho que eu estou ficando mais rápida. Vai eventualmente ir um pouco mais rápido. Eu sei o que eu tô fazendo.
Eu não sei o que eu tô fazendo, sinceramente. Mas eu estou descobrindo na hora. E tem dado certo, então vamos continuar. Pausa, eu tava meio de saco cheio, eu não tava entendendo porquê, sendo que geralmente eu amo fazer coisas manuais. E eu tava com fome. Era isso, eu estava com fome. E além disso eu tava querendo fazer tudo muito na pressa, sabe? Porque eu queria muito conseguir terminar esse vídeo hoje. Mas tem que ser realista. Eu não consegui a última vez, porque eu conseguiria agora. Então eu tive que me lembrar que, cara, não dá pra ter pressa, senão isso não vai ser divertido. E é muito importante que seja divertido. Eu consegui. Eu finalmente resolvi a engenharia da coroa. Gente, muito mais prático do que o vídeo passado. E o acabamento, olha a delicadeza disso. Tá... deixa eu explicar o drama. O objetivo da coroa é que fique uma coisa bem sólida, bem maciça, né? Que fique usável, que não vai estragar. Mas ao mesmo tempo tem que ser maleável, porque quando você coloca na cabeça, você movimenta e as pessoas têm cabeças de tamanhos diferentes. Então acaba que tem que ter uma certa flexibilidade. E esse jeito, costurar com fio de nylon metais, foi a resposta. Eu tô muito feliz. Olha isso, porque ainda tem, o bom de costurar é que ele ainda deixa certa flexibilidade, levemente maleável. Parece muito duas orelhas agora olhando daqui. Eu estou ciente que parece que são duas orelhas, mas calma. É aqui que vocês se enganam. Vocês acharam que ia ser apenas isso? Minha ideia agora é... eu comprei uma correntinha bem fininha, aquelas de bolinha, pra justamente colocar entre esses dois, ok? E daí colocar um pingente aqui no meio, inspirado na Jasmine original, sabe? Que ela tem um único aqui no meio. Eu fiquei muito tipo, como eu posso incorporar isso de alguma forma? Eu comprei então esses brilhinhos aqui em formato de gota e eu achei em casa, por acaso, eu tinha um oval, que é mais parecido com o dela. Só que os dois são bem menores aqui, tá na escala do meu projeto. Mas eu tenho que ver qual vai ficar melhor, porque não tem muito espaço aqui. Eu quero que ele fique um pendente, sabe? Mas vai ficar muito legal, tô animada agora. Querendo ou não, às vezes a gente tem que se forçar a terminar as partes não tão divertidas pra chegar nas partes divertidas. E eu ainda tenho mais dois metais aqui pros lados, que eu sinceramente não lembro como eu achei que eu ia colocar eles. Eu não lembro qual era meu plano, não lembro como eu pretendia colar ou costurar. Então eu tenho que descobrir isso. Eles eram brincos que eu amassei a parte de trás, mas é bom que eu não arranquei. Eu não cortei com alicate. Dessa vez ainda eu deixei só dobrado pra baixo. E daí agora por isso eu consegui encaixar eles aqui. Gosto, está ficando cada vez mais com a aparência de coroa, o que é ótimo. E podemos ir para as melhores partes, os mecanismos, porque esse vai ter, né, coisas penduradas e coisas se pendurando. E brilhos. Eu preciso levantar um pouco meu olho, eu tô há tanto tempo olhando fixo, sabe, pra uma coisa que tá meio cansado.
Vamos dar uma agitada neste lugar. Uau! Não sem nada, mas olha a estrutura. Uau! Muito melhor, né, que a outra. Ah, que você soldou? Eu costurei. Costurou. Aham. É fio de nylon. Que massa! Diga. Esperando minha coroa da Ariel, tá? Só pra você saber. Ok. Então tá. Bom trabalho! Interrupções importantes. Então, deixa eu contar qual era a minha ideia original com a corrente, como a corrente surgiu. Na verdade, eu pensei em fazer aqui, sabe? Quando tem coisa pendurada, tipo, bem no meio da testa. Eu ia botar o pingente aqui, o que quer dizer, ainda posso pensar, mas eu acho que não. Porque como já vai ter o tecido pendurado atrás, eu achei que talvez fosse ficar um pouco too much, assim, coisas pra todos os lados. Mas essa é uma ideia que eu quero carregar possivelmente pra outra. Que, né, parece que combina com essa estética árabe, mas eu não sei da onde isso vem. Mas vocês estão ligados, né? Aquele fiozinho aqui e daí o pingente. Então, como eu achei que ia ficar coisa demais, e se eu colocar a coroa mais pra trás na cabeça, não ia ficar caindo aqui direitinho, a coroa ia ter que ficar bem pra frente, eu decidi colocar aqui a corrente. E é isso que vamos fazer agora. Prever o que tá prestes a acontecer. E se não der certo? Eu espero que dê certo. Tá. Que satisfatório. Acho que deu tudo certo. Tenho minha metade. Sucesso. A noite chegou até nós e isso demanda novas luzes. Mas agora está tudo certo e quando eu fui humildemente buscar uma linha para poder costurar isso aqui na minha argolinha, eu acabei achando uma caixa muito especial. Isso é muito... é muito, como se diz, é muito satisfatório. Olha, a minha mãe falou que era da minha avó e daí agora eu tava aqui com ela. E tem simplesmente todas as cores possíveis de linha de bordado. Então aqui tem uma que pode servir. Essa pode servir, mas também tem essa. Essa eu acho que é da cor perfeita. E tem mais os outros 300 tipos de verde. Viram que esse vídeo tá incluindo até costura, né? A gente tá evoluindo. E essa caixa maluca aqui é de, como minha mãe escreveu, pedraria. Minha mãe é a pessoa mais organizada do universo. E ela fazia camisetas bordadas quando era criança. Ela vendia. Ela fez por muitos anos, então sobrou muita coisa do trabalho dela e ela usou muita coisa também. E eu queria ver se eu achava aqui alguma coisa interessante pra colocar uns brilhinhos nesse tecido. Tipo aqui o que tem na Jasmine do filme. Tá vendo que aqui tem alguns brilhinhos. Eu até vi uma foto de perto que parecia talvez até colado. Mas eu acho que pode dar certo se eu achar alguma coisa levemente brilhante que eu possa costurar aqui. Nada como ter uma mãe artesã também. Olha isso que fofo, temos rastros aqui de que a Fernanda pequena vivia brincando com essa caixa, então eu amava ficar mexendo nesses potinhos cheios de pedrinhas e lantejoulas. E esse é um adesivo de um chiclete do Shrek, então é de Shrek 2, é aquela fada madrinha. Eu lembro, eu sei que era meu porque eu amava Shrek e eu amava esse adesivo de chiclete. Então em algum momento eu colei isso aqui. Que engraçado, que nostálgico. Outra coisa que eu acabo de lembrar é que eu pegava
essas miçangas, então, e jogava pela varanda, como se fosse, tipo, pó de fada, pó de pirlim-pim-pim, e daí eu fazia um pedido. E é puro plástico, eu não era nada sustentável, mas, enfim, eu tava fazendo magia, com licença. Eu não sabia o que era sustentabilidade, e eu lembro muito de ser bem esse tipo pequenininho, de bolinha assim, e eu pegava e tacava. Não sei se a minha mãe sabe disso até hoje, mas eu ia lá na varanda e fazia um pedido e psh, no vento. Bons tempos. E foi escolhido. Por quê? Sabe, eu podia ser uma pessoa normal, eu podia usar o tecido que já é bonito sozinho, mas não. Eu tive a brilhante ideia de costurar várias miçanguinhas por ele inteiro. E eu já consigo ver o quanto isso vai demorar, ainda mais contando, né, que eu tô aprendendo a costurar a mão agora. Vai ser interessante. E vou pedir a consultoria de minha querida mãe. O detalhe é que ela falou: você vai fazer isso nesse tecido fino? E daí eu falei: vou. E daí ela falou: então você sabe como fazer isso? E eu falei: não. Ou seja, depois que ela sair do banho, eu vou ter uma rápida aula de como costurar isso nisso. Depois eu acho que eu vou demorar uns 3, 4 dias fazendo isso e eu não faço ideia de quando a gente vai se ver de novo. Mas foi ótimo conhecer vocês. As pedras vão ser coladas em algum momento também. Vai ser show, vai ser show. Vocês têm que confiar no processo, entendeu? Quando eu digo isso pra vocês, eu estou dizendo principalmente para mim. Enfim, beijinhos. Até daqui 3 anos, que é quando eu provavelmente vou terminar. Existe uma lenda que conta a história de uma jovem de 20 e poucos anos que começou a costurar um véu com miçangas. Dia e noite ela costurava sem parar. As pessoas pensavam que ela estava louca, afinal, ninguém ia nem notar as miçangas lá. No fundo, ela sabia que aquilo era verdade, mas ela simplesmente não conseguia parar. Ela costurou tanto, mas tanto, que se passaram 84 anos. A pandemia acabou, não havia mais quarentena, todos estavam nas ruas se aglomerando, e ela continuava costurando e costurando, sem notar o que tinha acontecido. Até que um dia ela veio falecer de sede e fome. E por isso dizem que até hoje, se você se concentrar, você consegue ouvir o barulho de miçangas em uma casa abandonada. Terminei! Que bom que a lenda não era sobre mim. Vou usar a minha cola, que tem um cheiro muito forte e que ela é muito poderosa, então eu tenho que me proteger. Usar máscara, e eu não achei luvas decentes, justas na mão. Apenas isso, eu vou ver se funciona. Se não, eu vou fazer igual da última vez. Qualquer coisa, se tocar um pouquinho de cola na minha pele, eu tenho que correr e lavar a mão. E esse dedo... eu me machuquei cozinhando, eu sem querer fatiei ele no mandolino enquanto eu fatiava a abobrinha, mas enfim, isso não veio ao caso. Era só caso alguém tivesse se perguntando. Então finalmente chegou, é a hora de colar os brilhos e fazer magia.
achamos? Por favor, comentem aqui embaixo. E é oficial, não consigo evitar. Eu coloco a coroa na cabeça e eu mudo um pouco a minha personalidade. Só pra combinar. Então, assim, a realeza, ela de repente está no meu sangue. Ágraba, eu sou dona. Gente, eu achei que a última coroa tava boa. Perto dessa aqui, ela parece, assim, de brinquedo. Eu também não quero desmerecer. Ela ficou boa, ela é um estilo bem diferente. Só que o acabamento dessa... Gente, isso aqui parece uma coroa. De verdade, é de verdade. Assim, muito obrigada por terem vindo nessa jornada comigo e principalmente por proporcionarem uma desculpa para o meu hobby de coroas. Porque se alguém pergunta, eu falo, é um vídeo? Eu não sou louca, é um vídeo. Mas como vocês podem ver, não são apenas vídeos, é realmente a minha vocação do momento. Rodadinha final. Ai, eu não sei se vocês notaram, mas aquele é realmente uma imitação do tapete mágico do Aladdin. Claro que é estilizada, mas eu realmente tenho um tapete mágico do Aladdin. É perfeito! É muito lindo. Eu amo esse roxo. Não é exatamente igual ao do filme, mas eu acho muito lindo. Tem os tigres, igual ao do Aladdin. E ele é meio cobertor e meio cachecol, então você escolhe. Bom, então eu vou indo nessa, porque o tapete precisa passear. E, claro, vocês podem esperar mais vídeos de coroa no futuro, porque me traz muita felicidade. E a próxima princesa é a nossa guerreira favorita. Eu estou falando da Mulan. Sim. Quem está animado, por favor, vamos conversar agora nos comentários. Por que obsessão por coroas? Ela acha que ela é uma princesa? Quando isso vai parar? Até onde isso vai nos levar? Essas e mais perguntas não serão respondidas. Bom, então é isso. Muito obrigada por terem vindo. A gente se vê na próxima. Eu estou voando! Se você usar a sua imaginação, tipo, muito. Só tem até barulho de vento. Ai, o meu véu, ele está voando tanto. O que eu tô fazendo da minha vida? Enquanto eu fazia isso, eu fiquei o dia inteiro ouvindo o álbum do Aladdin. Eu tava focada, eu só sou míope. Yep, ainda focada, ainda míope. E aí, vamos dar um rolê no meu poçante? Eu tenho que gravar vídeo. Tá bom, rapidinho.